Olá pessoal, sejam bem-vindos nessa semana, excepcionalmente espero, a nossa videoaula de biologia. Vamos iniciar o nosso conteúdo hoje falando sobre os fungos, tá pessoal? Bom proveito aí na videoaula, tá bem? Bem pessoal, na verdade, num primeiro momento a gente tem que entender o que são fungos, o que é um fungo, tá? De maneira geral, a gente diz que os fungos são seres macroscópicos ou microscópicos. Eles podem ser seres unicelulares ou pluricelulares, eucariotas, no caso, né, com núcleo celular, pessoal, e heterótrofos, ou seja, pessoal, eles não conseguem produzir a sua própria alimentação, tá? É igualzinho a nós, né, que também não conseguimos, né, produzir a nossa alimentação por conta própria, tá? Na biologia, pessoal, eles fazem parte do reino fungi, e esse reino fungi, ele é dividido em 5 filos, né, que são os quitriodiomicetos, os ascomicetos, os basidiomicetos, zigomicetos e os deuteromicetos, que nós vamos observar isso lá em uma outra aula, tá, pessoal? Passando adiante, vamos nós. Lembro para vocês, pessoal, que assim como as bactérias, os fungos também eles podem ser usados na biorremediação. E aí você vai perguntar, professor, mas o que diabos é biorremediação, tá? Calma, pessoal, vamos com calma. Vejamos aí, ó. A gente pode definir, pessoal, a biorremediação como sendo uma técnica, um uso, né, de processos biológicos para degradar, transformar ou remover contaminantes de uma matriz ambiental, e aí pode ser a água ou o solo, tá? Nós observamos essas imagens aí, né, que são locais que estão poluídos. Inclusive, essa imagem do meio é daquelas manchas de óleo que teve, né, no litoral nordestino. E foram utilizados justamente a técnica da biorremediação, ou seja, utilizando os fungos justamente para fazer, né, essa remoção desses nutrientes que poderiam causar danos maiores aí, né, ao ambiente, né, o ambiente aquático, o ambiente marinho, tá, pessoal? Então a biorremediação, falando a grosso modo, nada mais é do que o uso, né, desses processos biológicos para remover, né, para limpar, sanar algum prejuízo, algum acidente, né, com materiais que venham causar danos ali em determinado ambiente, tá, pessoal? Então a biorremediação é isso. Numa próxima aula nós vamos aprofundar mais sobre esse assunto, tá, pessoal? Vejamos aí, pessoal, que a maioria dos fungos ela é formada, né, por um emaranhado de filamentos de células, e esse emaranhado de filamentos, pessoal, a gente chama de hifas, tá? Observem aí na imagem, tá? Esse emaranhado de células, de filamentos de células, são as hifas. O conjunto de hifas, pessoal, vai formar o micélio, tá? Então, observam aí, ó. O emaranhado de filamentos de células são as hifas. Essas hifas, quando se juntam, passam a se chamar de micélio, tá? Que é justamente essa parte aí, né, já maior que a gente observa, tá, pessoal? E aí, a gente observa também que temos, né, essa outra parte de cima, que é o que a gente chama do corpo de frutificação, tá? Eu lembro também para vocês, pessoal, que a parede celular dos fungos, ela é formada por quitina, tá? Que quitina, lembrem-se, ele é um polissacarídeo nitrogenado que vai aparecer lá no esqueleto dos artrópodes, né? Dos insetos, dos crustáceos, esses polissacarídeos que são aquelas cadeias longas, né, de monômeros, né, de monossacarídeos, tá, pessoal? Alguns fungos vão possuir estruturas reprodutoras, e atenção para esse detalhe, tá? Que são o quê? Os corpos frutíferos ou o corpo de frutificação. E vão corresponder justamente a essa parte visível aí acima do solo que a gente observa aí nessa outra imagem dos cogumelos, tá? Essa partezinha que a gente parece um chapéu, tá? Essa parte aí pegando a parte do chapéu e essa aí do que a gente poderia chamar, né, aí de um caule. Então, isso tudo que fica fora, vamos dizer assim, do solo é
justamente o corpo de frutificação, tá, pessoal? A alimentação dos fungos. Lá no início eu falei que eles eram heterótrofos, né? Eles não conseguem a sua própria alimentação, tá? Vejamos aí, ó. A nutrição deles é heterotrófica, né, por absorção de moléculas orgânicas simples, que essas moléculas podem vir de uma digestão extracorpórea, né, que é realizada pelo próprio fungo, perdão. Como é que ocorre isso? Né, essa digestão extracorpórea. O que é que vai acontecer? Ele vai lançar lá no ambiente enzimas digestivas que vão se desdobrar em moléculas orgânicas complexas e essas moléculas vão absorver as moléculas menores. E aí, né, nesse processo, eles conseguem alimentar-se, tá? E aí, nessa outra imagem, eu mostro para vocês que, diferentemente das plantas, né, os organismos do reino fungi, eles não possuem, por exemplo, clorofila, tá? Nem celulose, tá bom? Então, se está faltando clorofila, se está faltando celulose, eles não sintetizam o seu próprio alimento, porque os seres autótrofos, né, as plantas, eles precisam de clorofila porque é justamente nesse processo em que eles vão conseguir os nutrientes necessários, tá, pessoal? Então, como eles não têm clorofila e nem celulose, eles não conseguem sintetizar o seu próprio alimento. Como eu falei para vocês, eles vão liberar justamente essa enzima, que é a exoenzima, tá? E vai auxiliar aí na digestão dos alimentos. Nós podemos também, né, de acordo com o tipo de alimentação, né, classificar esses fungos. Vamos lá. Os fungos saprófagos, pessoal, tá? Olha aqui, ó, os saprófagos. Vamos observar aqui, voltando. Eles obtêm alimentos decompondo organismos mortos, saprófagos. Os fungos parasitas, eles vão alimentar de substâncias de organismos vivos. Já os fungos predadores, eles vão alimentar-se, pessoal, de pequenos animais que eles vão capturar. Observem aqui nessa imagem. Eu tenho uma carcaça de um animal, né, que está morto. E aí, se você for analisar, tem vários fungos saprófagos se alimentando, né, dessa carcaça aí, desse animal que morreu, tá? Os fungos parasitas. Observem essa imagem muito peculiar, por sinal, tá, pessoal? Olha aqui essa imagem. Isso aí, pessoal, é uma mosca. Essa mosca ela está sendo parasitada por esse fungo que atacou. Observem que criou, né, essas ramificações. Olha aí como é incrível, né? Olha aqui, ó, tá? Então observem, essa mosca ela está sendo parasitada por um fungo. Ou seja, esse fungo é um parasita porque ele ainda ataca animais vivos, tá, pessoal? E eu tenho aí o fungo predador, que ele vai alimentar-se de pequenos animais que eles capturam, que é essa imagem aqui, ó, tá? Observem aqui, né, que ele está capturando como se fosse um anelídeo, né, um verme, tá? Então ele está predando esse verme, ele está sugando a energia, os alimentos, né, desse verme. Então ele é um fungo predador, tá, pessoal? Passando adiante, nós vamos tentar entender um pouco a respeito da reprodução dos fungos, tá? Eles podem se reproduzir, pessoal, de duas maneiras: sexuada ou assexuada, tá? Sendo, atenção para esse detalhe, ó, sendo o vento considerado, tá, pessoal? O vento, ele é considerado um importante condutor que espalha, né, os propágulos e fragmentos de hifa, e essa propagação desses fragmentos das hifas, eles vão favorecer, vai favorecer justamente a reprodução e a proliferação desses fungos, tá? De maneira geral, resumida, a gente diz que no tipo de reprodução assexuada não vai haver a fusão dos núcleos, né, através do processo de mitose sucessiva, tá? Ou seja, o que vai acontecer nesse tipo de reprodução, pessoal, é apenas a fragmentação do micélio, tá bom? Que vai originar novos organismos. Eu lembro para você que o micélio é justamente o emaranhado de hifas, tá ok? Então, nesse tipo de reprodução, nós não vamos ter
a junção de gameta masculino com gameta feminino, ok? Além do processo de fragmentação, nos fungos, quando se dá reprodução assexuada, pode ocorrer também por meio do brotamento e da esporulação. Nessa imagem que eu apresento para vocês, nós temos justamente aí o brotamento em um Saccharomyces cerevisiae, pessoal. Esse fungo, ele é um levedo e a gente vai encontrar esse tipo de fungo lá naquele fermento biológico utilizado, né, para o pão, quando você vai fazer o pão caseiro, tá? Naquele fermento biológico temos o Saccharomyces cerevisiae, tá? E aí a gente observa justamente ele fazendo esse brotamento aqui, ó, tá? Ó. Observem que está se dividindo. Então, isso é uma reprodução assexuada desse levedo, desse fungo, tá? O Saccharomyces cerevisiae, tá, pessoal? Aqui na reprodução sexuada, como, né, vocês já devem ter visto, né, nós vamos precisar, né, que ocorra a junção de núcleos, ou seja, de gametas, tá? Então, esse tipo de reprodução, ele vai ocorrer geralmente entre os dois esporos divididos em 3 fases. Vamos lá ficar atento a isso, pessoal, na reprodução sexuada desses fungos. Olha, observe aqui, ó. Nós vamos ter no primeiro momento a plasmogamia, onde nós vamos ter a fusão do protoplasma desse fungo, tá? Na fase seguinte, nós vamos ter a cariogamia. Aí nós vamos já observar uma fusão de 2 núcleos haploides para formar um núcleo diploide. É justamente onde encontra, pessoal, os gametas, tá? 2 núcleos haploides com células únicas, um de cada, vão se juntar e formar um núcleo diploide, tá, pessoal? Na terceira fase é justamente o processo de meiose, tá? Onde o núcleo diploide, né, que já juntou um gameta masculino e um gameta feminino, ou se esse fungo também, né, for por acaso, né, um hermafrodita, os 2 gametas de só, tá? Então esse núcleo diploide, ele vai ser reduzido e vai formar 2 núcleos haploides. Observem aí, pessoal. Meiose é uma divisão. Ele vem com 2N, ou seja, núcleo diploide, e aí vai se reduzir, vão separar. Essa célula vai separar. O que estava unido em 2, separa-se cada uma com uma célula novamente haploide, tá? E aí nós vamos ter esse processo se formando, vão soltar os esporos através do esporângio, e aí nós vamos ter o vento fazendo essa junção e, claro, acontecendo o processo de renovação dos fungos. Tá ok, pessoal? Passando aqui, a nossa aula vai ficar, né, hoje, até esse momento aqui, falando apenas até a reprodução, porque na próxima aula nós vamos observar os 5 filos que compõem o grupo Fungi, tá? E também falar um pouco dos líquens e das micorrizas, mas isso aí é assunto para a próxima videoaula, tá bem? E lembrem-se que as sementes de uma vida de estudos transformam-se em frutos do sucesso, tá, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula presencial ou até a próxima videoaula.